Olhe para o céu em uma noite escura e sem nuvens. Cada ponto de luz que você vê é um sol, uma estrela. E graças à ciência moderna, nós sabemos que a grande maioria dessas estrelas tem planetas orbitando ao seu redor. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem centenas de bilhões de estrelas. E existem centenas de bilhões de outras galáxias no universo observável. Os números são tão vastos que desafiam a compreensão humana. Pela lógica fria da estatística, o universo deveria estar fervilhando de vida. Deveria ser uma metrópole cósmica barulhenta, com sinais de rádio se cruzando pelo espaço e impérios interestelares florescendo e decaindo ao longo de éons. Em vez disso, tudo que nós ouvimos é silêncio. Um silêncio profundo, absoluto e aterrorizante. Em 1950, durante um almoço casual, o físico vencedor do Prêmio Nobel, Enrico Fermi, fez uma pergunta simples que assombra a ciência desde então. Se as chances de vida extraterrestre são tão altas, onde está todo mundo? Isso não é apenas uma pergunta científica, é a investigação da maior cena de crime da história. E as possíveis respostas para esse mistério são muito mais perturbadoras do que o próprio silêncio. Para entender a profundidade do grande silêncio, primeiro precisamos apreciar o quão barulhento o universo deveria ser. Precisamos estabelecer as evidências, as provas circunstanciais que tornam a ausência de vida alienígena um paradoxo tão desconcertante. E a principal ferramenta para essa investigação foi criada por um astrônomo chamado Frank Drake. É a famosa Equação de Drake. Não se assuste com o nome. A Equação de Drake é menos uma equação matemática complexa e mais uma receita, uma forma organizada de pensar sobre as probabilidades. Ela pega 7 variáveis-chave e as multiplica para estimar o número de civilizações tecnologicamente avançadas e capazes de se comunicar em nossa galáxia. Vamos analisar os ingredientes dessa receita. Primeiro, o número de estrelas na Via Láctea. Sabemos que são centenas de bilhões. O segundo ingrediente é a fração dessas estrelas que têm planetas. Há algumas décadas, isso era pura especulação. Hoje, graças a telescópios como o Kepler, sabemos a resposta. Quase todas elas. Planetas são a regra, não a exceção. O terceiro ingrediente é o número de planetas por estrela que estão na zona habitável. A distância perfeita, nem muito quente, nem muito fria, onde a água líquida pode existir. A zona dos cachinhos dourados. Nossas estimativas mostram que bilhões de planetas em nossa galáxia cumprem esse requisito. O quarto ingrediente é a fração desses planetas onde a vida realmente surge. Este é o nosso primeiro grande talvez. Mas considerando que a vida na Terra surgiu quase que imediatamente, assim que o planeta se resfriou o suficiente, muitos cientistas acreditam que, dadas as condições certas, a vida não é um milagre, mas uma consequência quase inevitável da química. O quinto ingrediente, a fração dos planetas com vida que desenvolvem vida inteligente. Outro grande talvez. Mas a evolução na Terra parece favorecer a complexidade e a inteligência como uma estratégia de sobrevivência. O sexto ingrediente é a fração da vida inteligente que desenvolve tecnologia capaz de enviar sinais por espaço, como o rádio. E, finalmente, o sétimo e mais crucial ingrediente. Por quanto tempo uma civilização tecnológica sobrevive e continua a transmitir sinais? Este é o fator mais assustador e incerto de todos. Mas o ponto chocante da equação de Drake é este. Mesmo se você usar as estimativas mais pessimistas e conservadoras para cada um desses, talvez, o resultado final ainda é espantoso. O número de civilizações em nossa galáxia, agora mesmo, deveria ser de milhares, talvez dezenas de milhares. E se apenas uma delas estivesse a alguns milhares de anos-luz à nossa frente, ela já poderia ter colonizado vastas porções da galáxia. Então, as evidências são claras. A matemática é inegável. Nossa galáxia deveria estar repleta de sinais, sondas, megaestruturas. Deveria ser um ecossistema de inteligências, uma internet cósmica.
Mas quando apontamos nossos radiotelescópios para o céu, na maior busca da história, o programa 7, o que nós ouvimos é nada. Um silêncio tão completo, tão absoluto, que ele se torna estatisticamente impossível. É como entrar numa floresta tropical e não ouvir o som de nenhum animal. A ausência de evidência se torna por si só uma evidência aterrorizante. A cena do crime está montada. Um universo que deveria estar cheio de vida está misteriosamente vazio. Isso nos leva à primeira e talvez mais fascinante explicação. O silêncio não é uma ausência de vida, é uma escolha. Eles estão lá fora, mas estão, por algum motivo, se escondendo de nós. Se a matemática nos diz que o universo deveria estar cheio de vida inteligente, mas nossos telescópios não encontram nada, talvez o problema não esteja nos números, mas na nossa premissa. Nós assumimos que qualquer civilização avançada iria querer se comunicar, gritar sua existência para o cosmos. Mas e se a decisão mais inteligente, a única decisão lógica para uma espécie verdadeiramente avançada, for exatamente o oposto? E se o silêncio for uma estratégia? Esta linha de investigação nos leva a algumas das hipóteses mais fascinantes e assustadoras para o paradoxo de Fermi. A primeira é conhecida como a hipótese do zoológico. Imagine uma tribo isolada na Amazônia que nunca teve contato com o mundo exterior. Nós sabemos que eles existem. Temos a tecnologia para pousar um helicóptero em sua aldeia e lhes dar smartphones e antibióticos. Mas nós não o fazemos. Em vez disso, nós os observamos de longe, estudamos seus costumes e criamos zonas de exclusão para protegê-los de nossa própria influência. Nós os tratamos como espécimes em uma reserva natural, um zoológico. A hipótese do zoológico postula que o mesmo pode estar acontecendo conosco em escala cósmica. Nesse cenário, a galáxia já está colonizada por uma ou mais supercivilizações, tão antigas e avançadas que nossa tecnologia é, para eles, como as ferramentas de pedra de uma tribo isolada. Eles nos veem, nos estudam, mas seguem uma regra estrita de não interferência, talvez por razões éticas, para permitir que nossa cultura se desenvolva naturalmente. Talvez por razões científicas, nos tratando como um experimento de laboratório. Ou talvez, uma razão mais humilhante, talvez simplesmente não sejamos interessantes o suficiente para justificar o contato. Eles podem ter estabelecido a Terra como uma reserva galáctica, um parque protegido, e o silêncio que ouvimos é simplesmente o som das paredes invisíveis da nossa jaula. É uma ideia que preserva nossa importância, mas nos coloca na posição de meros animais em observação. Mas existe uma variação muito mais sombria desta ideia, popularizada pelo autor de ficção científica chinês Cixin Liu. É a teoria da floresta sombria. Esta hipótese também assume que o universo está cheio de vida, mas vê o cosmos não como um zoológico, mas como uma floresta escura e mortal, cheia de caçadores. Nesta floresta, a sobrevivência é o único objetivo. Cada civilização é um caçador anônimo, escondido atrás de uma árvore, ouvindo atentamente. A lógica é implacável. Você não sabe as intenções de qualquer outra forma de vida que possa encontrar. Elas podem ser pacíficas, mas também podem ser predadoras. E como o desenvolvimento tecnológico pode ser exponencial, uma civilização que hoje parece inofensiva pode se tornar uma ameaça existencial em alguns séculos. Nesse cenário de desconfiança universal, a única estratégia lógica de sobrevivência é o silêncio. Fazer qualquer barulho, enviar qualquer sinal, é como acender uma fogueira no meio da floresta escura. Você revela sua posição para todos os outros caçadores, tanto para as presas quanto para os predadores. E como você não sabe quem está ouvindo, o movimento mais seguro é permanecer em silêncio absoluto. E se detectar o sinal de outra civilização, o movimento mais seguro é eliminá-la antes que ela se torne forte o suficiente para eliminar você. O silêncio que ouvimos, portanto, não é porque estamos sozinhos. É porque todos os outros são inteligentes o suficiente para ficarem de boca fechada. Nós, com nossos sinais de rádio e nossas sondas Voyager gritando nossa localização para o vazio, somos como uma criança barulhenta e ingênua correndo pela floresta,
sem saber dos predadores que se escondem nas sombras. Ambas as hipóteses, a do zoológico e a da floresta sombria, resolvem o paradoxo de uma forma arrepiante. Eles estão lá, mas a comunicação é proibida, seja por regras éticas ou pelo medo da aniquilação. O universo não está vazio, ele está apenas quieto. Se as civilizações avançadas não estão deliberadamente se escondendo de nós, então o silêncio cósmico aponta para uma conclusão muito mais sombria. Elas simplesmente não existem em grande número. Isso significa que há algo errado com os nossos cálculos na equação de Drake. Deve haver alguma variável, alguma barreira, algum obstáculo incrivelmente difícil que impede que a vida abundante se transforme em civilizações interestelares abundantes. Esse obstáculo hipotético é conhecido como o Grande Filtro. A teoria do Grande Filtro, proposta pelo economista Robin Hanson, postula que em algum ponto na longa jornada evolutiva, desde a primeira molécula autorreplicante até uma civilização capaz de colonizar a galáxia, existe pelo menos um passo que é quase impossível de ser superado. Esse passo funciona como um filtro, uma parede intransponível que elimina a grande maioria das formas de vida que tentam passar por ele. O universo pode estar cheio de planetas com potencial para a vida, mas o Grande Filtro garante que quase nenhuma delas chegue ao outro lado. O silêncio que ouvimos é o som de bilhões de espécies em bilhões de planetas que não conseguiram passar pelo filtro. A questão aterrorizante, a pergunta que vale $1 trilhão para o futuro da humanidade é: onde está esse filtro? Existem duas possibilidades principais, cada uma com implicações radicalmente diferentes para o nosso próprio destino. A primeira possibilidade é otimista, pelo menos para nós. É a de que o Grande Filtro está no nosso passado. Isso significaria que um dos passos que nós, humanos, já superamos é incrivelmente raro. Talvez o surgimento da vida em si, a passagem da química inorgânica para a biologia, seja um evento de sorte quase impossível. Talvez o salto de células simples, procariontes, para células complexas, eucariontes, que na Terra levou mais de 1 bilhão de anos para acontecer, seja o verdadeiro gargalo. Ou talvez o desenvolvimento da inteligência e da consciência ao nosso nível seja o grande milagre. Se essa hipótese for verdadeira, então nós somos extraordinariamente sortudos. Nós ganhamos na loteria cósmica. Nós passamos pelo filtro que eliminou quase todos os outros. Isso explicaria o silêncio. Não há mais ninguém para conversar, porque quase ninguém conseguiu chegar onde nós chegamos. Nesse cenário, o silêncio não é assustador, é um sinal da nossa própria raridade e preciosidade. O universo é uma vasta arena vazia, esperando por nós. Mas há a segunda possibilidade, e esta é, de longe, a ideia mais aterrorizante da ciência moderna, a de que o Grande Filtro está no nosso futuro. Nesse cenário, o surgimento da vida e da inteligência pode ser relativamente comum. O universo pode estar cheio de planetas com civilizações jovens e tecnológicas, assim como a nossa. Mas algo inevitavelmente acontece com todas elas. Um evento ou um desafio que nenhuma ou quase nenhuma consegue superar. O que poderia ser esse filtro futuro? As possibilidades são muitas e todas parecem ter saído de um filme de ficção científica distópica. Talvez toda civilização tecnológica, ao atingir um certo ponto, inevitavelmente se destrua através de uma guerra nuclear? Ou talvez a mudança climática descontrolada seja um teste que a maioria dos planetas não consegue passar? Talvez o desenvolvimento de uma inteligência artificial superinteligente sempre leve à aniquilação dos seus criadores? Ou talvez uma pandemia projetada em laboratório, uma catástrofe ecológica ou esgotamento de recursos sejam os assassinos silenciosos de civilizações? Se o filtro estiver à nossa frente, então o silêncio do universo é um mau presságio. É um aviso. O céu noturno não está vazio, ele é um cemitério, cheio dos fantasmas de civilizações que chegaram exatamente onde estamos agora, apenas para tropeçar e cair no último obstáculo. E a nossa tecnologia, em rápido avanço, da qual tanto nos orgulhamos, pode ser apenas a contagem regressiva para a nossa própria aniquilação. Nesse caso, a descoberta de qualquer forma de vida, mesmo que simples, em um planeta como Marte,
seria a pior notícia da história da humanidade, porque isso significaria que o surgimento da vida não é o filtro, aumentando a probabilidade de que o verdadeiro filtro ainda esteja por vir. O grande filtro nos deixa numa encruzilhada filosófica, mas existe uma terceira possibilidade. E se não houver filtro nenhum? E se estivermos fazendo a pergunta errada desde o início? As explicações para o grande silêncio que exploramos até agora compartilham uma premissa, a de que a Terra e a humanidade não são especiais. Seja como espécimes em um zoológico, caça em uma floresta escura ou a próxima vítima de um filtro cósmico, nós somos apenas mais um em uma multidão de possíveis civilizações. Mas e se essa premissa estiver fundamentalmente errada? E se a resposta para o paradoxo de Fermi for a mais simples e para o nosso ego a mais satisfatória de todas? E se o silêncio que ouvimos for simplesmente porque não há mais ninguém para conversar? Isso nos leva à hipótese da Terra rara. Esta hipótese argumenta que, embora planetas rochosos na zona habitável possam ser comuns, a combinação específica de fatores e eventos cósmicos que permitiram o surgimento e a sobrevivência da vida inteligente na Terra é tão absurdamente improvável que pode ter acontecido apenas uma vez em nossa galáxia, ou talvez em todo o universo observável. O grande filtro não seria um único evento, mas uma série de milhares de filtros menores que nós, por pura sorte, conseguimos atravessar. Pense na lista de improbabilidades cósmicas que é o nosso planeta. Primeiro, nossa estrela, o Sol, é do tipo certo, uma anã amarela estável, nem muito grande para queimar rápido demais, nem muito pequena para não fornecer energia suficiente. Estamos na zona habitável galáctica, uma faixa estreita onde não há radiação demais como no centro da galáxia, nem metais pesados de menos como nas bordas. Nosso sistema solar tem uma arquitetura providencial. Temos Júpiter, um gigante gasoso massivo que atua como um aspirador de pó cósmico, usando sua imensa gravidade para desviar ou absorver asteroides e cometas, que de outra forma teriam pulverizado a Terra repetidas vezes. Nós temos uma Lua, e não uma Lua qualquer. Nossa Lua é anormalmente grande em relação ao nosso planeta, e sua gravidade estabiliza a inclinação do eixo da Terra, nos dando estações do ano previsíveis e um clima relativamente estável, em vez de oscilações caóticas que tornariam a vida complexa impossível. A própria formação da Lua, provavelmente a partir de uma colisão cataclísmica com um protoplaneta chamado Theia, foi um evento de sorte monumental. Temos um campo magnético forte, gerado pelo nosso núcleo de ferro líquido, que nos protege dos ventos solares mortais. Temos placas tectônicas, um mecanismo que regula o clima a longo prazo, recicla nutrientes e pode ter sido crucial para o surgimento da vida complexa. A lista continua e continua. Cada um desses fatores por si só pode não ser único, mas a combinação de todos eles em um único planeta, no momento certo da história do universo, pode ser o bilhete de loteria que foi sorteado apenas uma vez em nossa galáxia. Ou talvez em todo o universo observável. O grande filtro não seria um único evento, mas uma série de milhares de filtros menores que nós, por pura sorte, conseguimos atravessar. Nesse cenário, nós não somos os atrasados em uma festa galáctica que já está acontecendo há bilhões de anos. Nós somos os primeiros a chegar. Nós somos os anfitriões e a festa ainda não começou. O universo não está silencioso porque está morto. Ele está silencioso porque está esperando. A vida pode ser comum, mas a vida inteligente e tecnológica é a anomalia, o evento raro. Isso nos coloca numa posição de responsabilidade cósmica quase insuportável. Se somos os primeiros, talvez os únicos, então a sobrevivência da consciência no universo repousa sobre os nossos ombros. O fogo da inteligência aceso neste pequeno planeta azul pode ser a única chama em uma escuridão de bilhões de anos-luz. Se deixarmos essa chama se apagar, seja por guerra, negligência ou estupidez, o universo pode mergulhar de volta num silêncio que durará para sempre. A resposta para a pergunta de Fermi, onde está todo mundo, pode ser, no final, a mais simples e a mais profunda de todas. Eles ainda não existem. Nós somos os ancestrais. Nós somos os antigos que as futuras civilizações, se é que algum dia existirão, vão olhar para trás e se perguntar. O silêncio do universo não é um mistério a ser resolvido. É uma tela em branco.
e nós somos os únicos com o pincel. A questão, então, deixa de ser onde eles estão e se torna algo muito mais urgente e pessoal. O que nós faremos a seguir? O paradoxo de Fermi nos força a confrontar as maiores questões da nossa existência. Somos apenas um grão de areia em uma praia cósmica infinita? Ou somos a única pérola em um oceano de vazio? Cada uma das respostas possíveis, seja o zoológico, a floresta sombria, o filtro ou a solidão, muda fundamentalmente a nossa compreensão do nosso lugar no universo. Se você acredita que vale a pena fazer essas perguntas profundas e investigar os alicerces da nossa própria realidade, junte-se à nossa expedição. Inscrever-se no canal é a sua forma de garantir que continuemos a explorar os maiores mistérios da ciência e da existência. Deixe seu like para que mais pessoas possam contemplar o grande silêncio. E comente: qual hipótese para o paradoxo de Fermi você acha mais provável? Aqui, nós não apenas contamos histórias, nós escavamos os alicerces do mundo.